Boa noite, pessoal. Meu nome é Igor. Estamos aqui com Giselda e Jean. E a gente vai ter um bate-papo hoje sobre publicidade e agroecologia, como ambos se complementam. Eu acho que vai ser bastante interessante essa conversa, porque Jean faz faculdade de publicidade, não é, Jean? Isso. Tem publicidade mais alguma coisa? É só publicidade? Publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. E a gente vai discutir hoje sobre agroecologia, como é que ela está na boca do jovem e como é que ela é facilmente, ela é uma ideia, uma ideia facilmente compartilhável, né? Ela consegue abranger, consegue abraçar todo mundo. Então, acho que vocês podem fazer as apresentações de vocês e a gente pode começar. Começando com Giselda. Bem, vocês já me conhecem, é a segunda live que nós estamos fazendo. Eu me chamo Giselda e normalmente estou responsável pela comunicação, junto com o Igor. É um prazer conversar com o Jean, que está cursando publicidade e propaganda, e falar sobre a agroecologia na boca do jovem. Justamente ele é jovem, vai exatamente falar aquilo que ele pensa com relação ao tema. Então, boa noite. Meu nome é Jean e, como o Igor bem disse, aí estou cursando agora, atualmente, publicidade e propaganda, área de comunicação social, né? E o prazer é todo meu estar aqui agora. E sim, aí já podemos falar sobre o assunto? Sim, podemos sim. Então, primeiramente, agroecologia é um tema que todo mundo sabe, pelo menos o básico, né? No sentido de não utilizar agrotóxicos. A gente sabe, né? O prejuízo que tem você consumir um alimento com agrotóxicos. E eu acho que daí já é o básico, né? Eu acho que é o que é mais identificável na agroecologia. Esse é o básico do básico mesmo. É o básico do básico, né? Alimento com agrotóxicos, sem agrotóxicos. Então, eu gostaria de saber mais a opinião de vocês, primeiramente. Em qual cenário vocês veem que a agroecologia ela se encaixa? Ela se encaixa realmente nesse cenário político? Ela também é algo que não é só política, é algo totalmente diferente. Eu quero que vocês definam a agroecologia. Por que ela é facilmente identificável? Pode começar com a Giselda. A agroecologia ela é facilmente identificada num contexto geral, né? Ela retrata bem a mulher do campo, a camponesa, ela fala sobre as bandeiras LGBTQI+, ela mexe com a economia, com política, sociais. A agroecologia é muito mais que plantar, é viver de forma sustentável. E quando a gente fala de sustentabilidade, claro que nós envolvemos várias coisas com relação a tudo, principalmente a políticas sociais. Você não tem condições de ter uma vida sustentável se você não tem política pública voltada para a sustentabilidade, né? E a bandeira que a mulher exerce dentro da agroecologia é muito importante, porque nós mulheres somos pioneiras na agroecologia. Somos nós que desde sempre plantamos plantas ornamentais em volta da casa, que cuidamos da horta, dos filhos, da casa. Então, como a mulher sempre fez esse trabalho, sempre representou isso, né, da culinária, de tudo, e temos mais um espaço que foi uma luta, uma conquista, que um trabalho que nós exercemos fora da nossa casa, que eu costumo dizer que são 2 jornadas de trabalho, né? E que isso também envolve a agroecologia. Temos muito para avançar, muito a crescer, mas no momento
a agroecologia, ela está trabalhando essa forma de como vemos a mulher do campo, a camponesa, a agricultura, como ela é tratada, né? E como eu falei no programa passado, né, que fizemos uma live, o INCRA vê isso como uma conquista, uma luta, porque nós mulheres agora temos o direito de termos a terra no nosso nome e não mais no nome dos homens, né, dos maridos. Então, isso fez com que isso fortalecesse a vida da mulher do campo, e a mulher do campo, ela dificilmente, quando ela luta por algo, ela abre mão disso por qualquer coisa. Então, tínhamos uma problemática que se lutava muito pelo campo, e o homem, quando ele tinha terra no nome dele, ele vendia e deixava os filhos e a mulher ao Deus dará. E isso é uma conquista nossa. E com essa conquista, temos o feminismo, que é uma bandeira também que inclui a agroecologia e outras mais. Então, é bastante interessante você falou, gente. Tanto que a gente vê que a participação da mulher na agroecologia ela é bem ativa, não é? Recentemente, as mulheres têm ganhado justamente vários direitos que antes não tinham, e com isso vem o desenvolvimento, vem também a chance, a oportunidade, cada vez mais oportunidade que a mulher tem de aprender, não pedir permissão para o marido para sair, para aprender para ir fazer algum curso. Então a gente vê essa independência. A agroecologia também ela abraça, não é, as mulheres, porque eu até utilizei como exemplo na última chamada que a gente fez, foi justamente a mãe natureza ser representada uma mulher, não é? Então não tem nada mais significativo do que isso. É verdade. Então, e você, Jean, a gente vê, por exemplo, que a agroecologia, a gente vê, por exemplo, em 2018, durante as eleições, foi um tema bastante discutido, né? O uso ou não do agrotóxico, como isso aí prejudicava ou não o meio ambiente, a natureza e quem consumia. E eu gostaria de saber de você, por que essa pauta é tão fácil de explicar? Por que a agroecologia ela foi ganhando destaque também, né, na boca do povo, assim, por conta dos alimentos sem agrotóxicos e com agrotóxicos? O que você tem a nos dizer? Então, eu acredito que a agroecologia, num todo, é política, faz parte da política. E a política justamente vem com esse intuito de escolher o bem para o social, o bem para o todo. Ou seja, que a sociedade viva de forma feliz e harmônica. E aí, a partir disso, é também escolha. E escolher como é que eu posso dizer? Escolher viver de forma saudável é super importante. E então, a nossa geração, ela se destaca também nesse ponto justamente por, hoje em dia, ela está procurando saber mais sobre a composição dos alimentos, e justamente essa questão dos agrotóxicos, o público atual, ele está muito mais voltado nessa pesquisa, como eu disse. E aí ele vai saber, ele se informa. E aí, a partir do momento que ele se informa, ele vai saber o que faz e o que não faz bem para a saúde dele, tanto dele quanto do planeta. Pois é um público ao qual ele não está visando apenas a sua saúde, seu bem-estar, mas também o do social e o do planeta. Sensacional. E a gente vê também que, como o Jean acabou de falar, o alimento ou não, alimentos, né, sem agrotóxicos, com agrotóxicos, é uma pauta também muito simples de você comunicar, não é? É uma coisa que transparece. Por quê? Vem o agronegócio quer tacar veneno no alimento. Aí, aquilo dali pode ser que cresça mais rápido, que cresça até com aparência, tipo assim, uma maçã, vai lá. Melhor, mais atrativa. Mais atrativo, né? Uma questão visual, né? Fazem isso justamente para vender, mas no fim das contas, é veneno, não é? Se a pessoa se é veneno ou não é veneno. Se for veneno, não importa. Não importa se você aplica veneno em uma coisa que mais tarde ou não será consumível, porque você vai ter problemas com aquilo.
não é? Então, eu acho muito importante mesmo essa questão da pessoa saber que ali no alimento tem veneno e a partir disso a pessoa não querer comer aquele alimento. É normal, não é? E eu acho que a gente entra na próxima pauta, que é exatamente a agroecologia em união com esse público mais jovem, em união com esse pessoal que é vegetariano, que é vegano. Para esse pessoal, eu imagino, para ele ter essa nova, como é que eu posso dizer, ele adquirir esse hábito, né, de ser vegano, de ser vegetariano, eu acho que esse pessoal, eles conseguem estudar mais aprofundadamente o assunto da agroecologia, porque isso daí tem que estar ligado, não é? O que vocês acham isso? Vocês acham que os veganos e os vegetarianos, eles estudam esse tema e por isso que eles se convertem também, faz parte? Eu gostaria de saber mais a opinião de vocês dois. Com certeza, eles estudam justamente por esse foco na saúde pessoal, entende? E também no planeta, porque acredito que os vegetarianos, veganos e todas essas pessoas desse nicho, elas, como eu falei anteriormente, elas não se preocupam somente com o seu corpo, mas sim com o dos outros que estão ao seu redor, principalmente com os animais. E a partir do momento que você aplica algo tóxico em algo que porque elas trocam justamente o consumo da carne pelo natural, pela planta. E ao momento que ela sabe que essa planta está sendo contaminada, ela vai se recusar, e ela tem o direito de se recusar, de consumir justamente esse alimento que ela sabe que vai fazer mal para si, entende? E ainda também para os outros corpos que estão ao seu redor. Maravilha. Vocês não acham que para a gente discutir essa temática, por isso que é tão importante as políticas sociais, antes de você chegar para uma pessoa que é vegana e queira tornar a ser uma pessoa adepta de uma alimentação mais saudável, precisamos resolver as questões do campo, minha gente. São muitos jovens saindo do campo, indo para as cidades grandes trabalhar para ajudar seus pais. Então, nós temos o quê? Propriedades totalmente abandonadas, na maioria delas com um casal de idosos, tomando conta de uma propriedade que eles não têm condições de pagar pessoas para trabalhar. E essas propriedades, como elas funcionam? Então, por que eles usam agrotóxicos? Por que eles usam o Roundup? Porque eles não conseguem fazer esse trabalho sozinho. Porque eles não dão conta de 2 hectares de terra para plantio de uma horta, para plantio de agricultura familiar. Então, não adianta os jovens levantarem uma pauta de eu quero ter uma boa alimentação, se a gente não consegue resolver as políticas sociais que estão voltadas para a agricultura familiar e a zona da mata aqui sul. É preciso que a gente conscientize esses jovens, os filhos dos agricultores, a voltarem para suas terras e a cuidar delas. Porque você pode imaginar uma gama de coisas que você pode fazer na cidade grande, ou como você não tem propriedade nenhuma, eu quero me alimentar, certo? Mas quem planta é o homem do campo. E se nós não temos mãos suficientes para plantio, para que essa agricultura ela dê certo, que ela venha fazer a diferença e venha plantar de forma natural, que no momento eu acho que é a agricultura que nós estamos aqui desenvolvendo, porque também há uma logística para o plantio de alimentos que não usa o agrotóxico, né, que a gente fala que precisa de selo também para esse plantio precisa de sementes crioulas, precisa que a terra ela não tenha passado muito tempo por uma monocultura, ela tem que ter um equilíbrio. Então, tudo isso começa no campo. As políticas sociais, elas têm que primeiro apoiar o homem do campo e conscientizar os jovens do campo, para depois a gente percorrer para os jovens da metropolitana, para os jovens que querem viver de forma saudável. Tanto que a gente vê que é como eu havia até comentado, acho que com vocês dois, em off,
o pessoal que adota práticas veganas, né? Eu digo veganas assim porque normalmente o veganismo, né? Eu não sei se eu vou estar errado, mas o veganismo é uma etapa seguinte do vegetarianismo, né? Mais ou menos. Eu não sei se vocês concordam. Porque automaticamente eu acredito que o que leva a pessoa a escolher, tipo, vou ser vegano, não é simplesmente um pensamento da noite para o dia. Você tem que encarar essas etapas, não é? Eu acho que quem é vegano, quem quer se tornar vegano, ele passa de uma etapa onde chega o primeiro vegetarianismo, né? Daí, a gente vê que está crescendo o pessoal que é vegano. Tanto que, pela alta demanda, já está também havendo estabelecimentos que se preocupam especificamente com esse público, né? A gente vê que tem restaurante vegano, tem supermercado vegano, que tem até mesmo obras artísticas veganas, não é? Então a gente vê que é um mercado que está crescendo, né? São nichos, né? Como já havia falado também, que estão em desenvolvimento, que sempre estão crescendo, e é uma pauta que tipo é atual, não é? Você também tem essa preocupação com a vida dos animais, não é? Você tem aquela questão de empatia, sem ser pelo próprio ser humano. Você tenta imaginar também o criador de determinado animal, entendeu? Então também tem isso. E eu acho que é muito essencial, a gente até põe em pauta esse crescimento, né, do pessoal que realmente consome alimentos sem agrotóxicos, que também está crescendo. É uma consequência, né? A gente vê o veganismo crescendo, e para a pessoa se tornar vegano, é como eu havia falado, tem que estudar sobre tudo praticamente, né? Ela vai estar se reinventando, ela vai aderir a uma nova forma de se alimentar, que vai ser justamente a base de sementes, vai ser a base de alface, cebola, tudo que a gente já conhece, né? E substituindo ingredientes que antes eram de origem animal, não é? E para ele ter esse tipo para ele consumir esse conteúdo, eles precisam justamente pesquisar a origem dos alimentos com base na agroecologia, né? Alimentos sem agrotóxicos. Eles têm que saber a origem daquele alimento. Por isso que Giselda até destacou a importância de um selo que identifique o produto como orgânico, não é? Como natural. E eu acho que de certa forma complementa ambos os assuntos. A próxima pauta que a gente também tem para discutir é o seguinte, que é justamente pegando o gancho, já que a gente está falando sobre o jovem na agroecologia, não é? O veganismo, ele puxou essa onda bem depressa, puxou vários jovens a descobrir o que é agroecologia, com base na alimentação, não é? E a gente vê que os jovens, uma agroecologia, ela é uma pauta bastante compartilhável no sentido do jovem saber, entendeu? Porque vem toda uma filosofia por trás, não é? A agroecologia é o modo que a gente se relaciona com a natureza. Tem muito jovem, Jean, acho que até vai concordar comigo, muito jovem que ele é criado em cidade grande, ele tem tudo para se acostumar com cidade grande, mas ele não quer. Ele, quando ele tem um tempo, ele prefere se afastar das redes sociais e ir para uma casa no interior de algum tio. Ele prefere ir para uma cidade pequena. A gente vê que, por exemplo, várias pessoas de cidade grande, quando elas têm um momento de folga, elas vêm para a cidade pequena e se hospeda em hotel fazenda, em pousada, não é? Eu quero que vocês me falem mais sobre esse fenômeno. Vocês acham que, no fim das contas, todo mundo, não importa se você é cidade grande ou pequena, mora no urbano ou no rural, vocês acham que todo mundo tem essa carência por se aproximar da natureza, tem essa essência dentro de si? E quais os benefícios que vocês acham que uma pessoa pode ter se aproximando mais
da natureza de forma sustentável. Com certeza. Justamente por essa questão de sermos seres naturais, não é? Eu acho que muitas vezes a gente esquece, com a nossa evolução, é claro, a gente esquece que fazemos parte da natureza, somos natureza e, portanto, devemos protegê-la, assim como queremos proteger a nós mesmos. E isso vem desde os primórdios, desde das nossas origens. Vivemos da agricultura, entende? Da agricultura saudável. E por mais, independentemente seja um grupo de jovens ligados à área urbana ou não, ele vai sentir, hora ou outra, essa necessidade de se conectar com o natural, de se conectar consigo mesmo, porque justamente é isso, você se conectar com a natureza é você se conectar consigo, é você lembrar das suas origens, é você saber que você faz parte desse ciclo de vida, entende? Sim. E aí é essencial, na verdade é essencial que eu, enquanto indivíduo, me conecte e cuide da natureza, justamente porque vai me trazer essa reconexão comigo mesmo, entende? Não só comigo, como eu falei, mas também ao meu redor, não é isso mesmo? E aí, ao ponto que você se conecta com o natural, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais relaxada. E aí você se sente melhor consigo mesmo, você se sente bem, um estado de bem-estar. Ou seja, também tem essa relação, né? Se aproximar da natureza e... Pode falar, Gi. Eu acho que o que tem despertado os jovens da metropolitana, da cidade grande, né, que eu sou natural de Recife, é justamente a falta de espaços verdes. Quando eu era mais criança, né? Quando eu era adolescente... Mas você só tem 16 anos. Tínhamos ainda, dentro das cidades grandes, das grandes metrópoles, espaços verdes, quintais, mas com o crescimento da população e com a falta de recursos econômicos, as pessoas foram ocupando esses espaços. O que é que nós vemos muito lá? São duplex, né? São casas construídas de laje, porque aí a família aumentou, um filho vai casar, não tem condições de comprar um terreno, então eles começam a construir ali. Então, nas cidades, eles passaram a não ter mais esses espaços verdes, eles passaram a não ter mais esse convívio com a natureza. Então, o homem, ele acaba com os mangues, não é? Para a construção de shoppings, para construções de grandes empresas. Então, tudo isso faz com que a pessoa sinta falta. Então, o que é que nós estamos vivenciando agora? Jovens que sentem falta, assim, do convívio com a natureza, que é a sua essência, o seu natural, justamente por não ter esses espaços. E para onde eles correm? Para as cidades pequenas, que a gente ainda consegue ver casas com plantas, com flores, com quintais que tem, por mais que seja pequeno, mas tem uma horta. E aqui, quando nós entramos no nosso município, nós já vemos, assim, pasto, mas também vemos pessoas plantando milho, feijão, fava. Tem sempre uma horta, tem sempre alguma coisa que na cidade grande já não tem mais esses espaços. Então, estamos agora vendo um modo de conviver com isso e agora temos várias tecnologias e uma delas agora tem sido muito usada na metropolitana, que é o cultivo de hortas verticais, né, nos prédios, nas casas, justamente pela falta desse espaço verde. Então, o jovem que ele está aprendendo a se conectar novamente, e assim como nós estamos aprendendo a conviver com essa pandemia, tanto que nós estamos fazendo uma live, podemos estar sem máscaras, porque estamos dentro do nosso lar, não é? Nem oferecendo risco a ninguém, nem a nós mesmos. Então, eu acho que justamente é isso que eu entendi o que Jean quis dizer, que a natureza ela sempre vai estar nos chamando, você vai ter sempre esse desejo de se conectar com ela, justamente por falta disso. Por que antes a gente não tinha essa preocupação? Porque nós tínhamos ela. Eu já ouvi um ditado que diz que a gente só sente falta de alguma coisa quando perde, e é verdade. Quando começamos a perder esse espaço, então agora estamos lutando para tê-lo novamente. E como não existem esses espaços verdes, então temos que adequar
agora os novos espaços para que tenha verde agora. Então, assim, já tem alguns prédios, já que toda a sua fachada agora tem alguma coisa, né? Eles plantam alguma coisa, temos teto verde também. Existe essa preocupação, tanto com a camada de ozônio, quanto a destruição da natureza. Há uma preocupação maior também agora com a Amazônia, com a natureza em geral. E o que me preocupa muito ultimamente tem sido os mangues, que realmente não é valorizado, né? E as pessoas elas estão realmente invadindo os espaços. É por isso que existem esses fenômenos de enchentes, né? E tantas coisas que têm acontecido, já porque as pessoas estão invadindo um espaço que não é seu. Perfeito, eu acho muito bem essa colocação. Cada um teve um ponto bastante importante para comentar, que é o seguinte, Jean falou que por mais que a pessoa fique em qualquer lugar, mesmo assim você vai querer buscar a natureza porque está algo intrinsecamente ligado ao ser, não é? Assim como você quer beber água, você quer se alimentar, se você, em sua essência, cresce em uma cidade grande, movimentada, carro para cá, carro para lá, você vê a poluição, não é? Você vê praticamente a poluição. A gente vê a situação de São Paulo, essas cidades mais grandes, cidades maiores, né? Cheia de poluição que você consegue ver no ar. Né? Parece que de noite parece que está bem claro, só por conta da fumaça. Tanto que lá dá a impressão até que anoitece um pouco mais demorado. Aqui anoitece de vez, lá parece que demora bem mais. Entendeu? Não é nem em relação ao horário, é em relação mesmo à poluição, que a poluição dá essa impressão. Entendeu? Então acho muito importante esse ponto que já falou, que a natureza ela está em seu interior, não é? E mesmo que você cresça em cidade grande, não tem como renegar essa filosofia de vida. Assim como também várias pessoas, para suprir essa necessidade de não se aproximar da natureza, elas pegam e criam plantios verticais, não é, Giselda? Justamente para se aproximar mais. Tem gente que nasce em cidade grande que não teve o mínimo contato com área florestal. E mesmo assim, ela se interessa em cultivar, em plantar. Então, eu acho que também, de certa forma, a cidade grande meio que corrobora para a pessoa querer buscar um contato maior com a natureza. Aumentar sua importância, né? Até porque, já que você em cidade grande não tem como saber como é que é a natureza, como ela se comporta, você já vai criar uma carência. E é aquele ditado que você falou, né? Tipo assim, você só vai saber o valor quando você perde. Quando aquela pessoa não tem o cheiro de terra molhada, quando aquela pessoa não tem o horizonte, não tem o canto dos pássaros, ela vai criar essa vontade dentro dela, o que leva muitas vezes a pessoa a aprender, não é? É verdade. Inclusive, eu quero aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta para Jean, ele que vive aqui no nosso município de São Benedito do Sul, mas faz o curso em Caruaru, né, que é uma cidade maior. Eu gostaria de saber, dentro do curso de propaganda e publicidade, como você vê, dentro da faculdade, na sua área, como é que está sendo propagado isso? Como é que isso tem sido passado? Como é que vocês pensam em fazer essa propaganda com relação a esse convívio natural, essa valorização? A metodologia, não é? A metodologia da própria faculdade. Saudável. Como é que é esse ambiente de estudo, Jean? Olha, a minha área ela é bem vasta, né? Mas, assim, eu acho que nessa questão é uma questão mais, como é que eu poderia dizer, de uma escolha mais pessoal mesmo, entende? Essa conscientização. Mas a publicidade ela pode ajudar de diversas formas no que diz respeito aos seus hábitos de vida, entende? Justamente por ser uma área da comunicação social, ela tem esse dever de comunicar, assim como o jornalismo.
E aí a publicidade em si, ela pode se apropriar de campanhas, aliás, criar campanhas as quais tenham o intuito, o objetivo de conscientizar as pessoas de a importância de viver bem com a natureza, consigo mesmo, justamente de se alimentar bem também. Uma outra coisa que eu ia falar e eu esqueci é justamente essa questão de, muitas vezes, a maioria das pessoas que querem consumir alimentos orgânicos às vezes não tem esse acesso financeiro, digamos assim, porque sabemos que os alimentos orgânicos é um pouco mais caro do que os que acompanham o agrotóxico no seu crescimento. E aí, como forma de alternativa, o que elas fazem? Elas procuram justamente fazer essas hortas orgânicas dentro de suas próprias casas. E aí, a publicidade ela pode sim se apropriar dessa ideia justamente para propagar essa ideia, para alcançar um número maior de pessoas e conscientizá-los. Eu gostaria de dizer, Jean, que ao contrário de que as pessoas falam, a agricultura orgânica ela não é mais cara que a agricultura convencional. Isso foi uma coisa criada pelas indústrias, pelo comércio, para que eles pudessem vender comidas com mais agrotóxicos. Eu gostaria de intervir nessa fala porque não é uma realidade, não é uma verdade. A gente reproduz isso, não é culpa sua. Eu também reproduzi por muito tempo isso. Mas a agricultura orgânica, a agricultura é muito mais econômica e rentável. Ela não custa mais caro. O que é que acontece? Os grandes comércios, eles vivem comercializando cultivos com agrotóxicos e fazendo com que o agricultor, obrigando praticamente o agricultor a usar essas sementes, que ela já vem modificada. É aquela história das sementes crioulas, né, híbridas. Por falta de mão de obra dentro da agricultura familiar, eles acham que realmente vai ser mais fácil, porque a agricultura orgânica ela dá mais trabalho com relação do cultivo, mas com relação ao econômico, não. Entende? Então, assim, como as pessoas têm isso em mente, de que eu vou melhorar de vida se eu sair da zona rural, se eu sair do sítio, se eu for para a cidade grande e ter um emprego para depois, quando eu me aposentar, voltar, aí isso faz com que haja esse desgaste. Por isso que eu acho tão importante que dentro da agroecologia as políticas sociais elas sejam voltadas para que fortaleça a agricultura familiar, principalmente quando se fala de plantio de orgânico, né? Porque tem passado assim, ultimamente grandes empresários que eles fazem coisas assim terríveis, né? Eles pegam um avião e pulverizam agrotóxicos e fazem com que as pessoas que estão ao lado das suas terras, elas passem as terras para eles, para que eles possam continuar fazendo esse tipo de cultivo. Tudo isso em si não é uma coisa divulgada, né, batida na mídia social, mas que acontece. Então, são muitas pessoas morrendo também por uso excessivo de agrotóxico. Existe uma cultura também da gente falar aqui no interior que tira a semente da tomate, né, que ela vai estar contaminada e a gente consome o tomate. Minha gente, se a gente tirou a semente, que é a última camada dela, e a gente por fora, a pele dela e o tomate em si não tem agrotóxico, não é uma coisa que é sem sentido. Mas que a gente está nesse processo de construção agora da lei da agroecologia aqui no nosso município. E essa desconstrução de ideias é uma coisa que não é fácil, né? Não é fácil de ser inserida dentro do nosso convívio, não é fácil de ser inserida na sociedade. Então, são muitas lutas que estão sendo levantadas que a gente precisa lutar muito para que isso venha à tona. Exato, e é por isso que eu acho tão importante debates como esse, está vendo? Porque abre a nossa mente justamente para preconceitos e conceitos já enraizados nas nossas mentes, né? Isso. Pois é, em relação a... Um outro, deixa eu só complementar aqui. Esses dias, eu não sei se vocês viram, mas eu não sei, acho que foi no norte do país, onde
uma comunidade que vive perto de uma plantação foi vítima de agrotóxicos, acho que vocês viram. Sim, eu vi. De produtos tóxicos que sobrecaíram sobre seus corpos, causando alergias, queimaduras e milhares de outros problemas de saúde. Pois é. Isso ainda acontece. E é o inverso do que eu estou dizendo. A agricultura do orgânico é tão legal e tão fácil de se fazer, que você pode fazer dentro de um apartamento, numa cidade grande, dentro da sua casa, com menos espaço que você tem. Então, é isso que as pessoas não têm acesso, é esse tipo de informação. Eu quero viver de forma mais saudável. Como é que eu faço para ter meus próprios legumes? Porque o legal é você plantar aquilo que você vai consumir, não é verdade? Então, se você gosta de algumas coisas, você pode sim consumir. Você pode sim, com um pouco espaço que você tem na sua casa, que leva o sol, você pode estar plantando ali. Então, o que se torna caro é realmente os alimentos que usam agrotóxicos, porque aí você vai estar trazendo esse veneno para dentro da sua casa, você vai estar contaminando você, os animais que você tem, ao que você tem em casa. Bem, pessoal, eu tava até, me lembrei até de uma pauta que eu já tive estudando economia na faculdade, e eu tinha visto em algum lugar que em relação mesmo ao produto orgânico e não orgânico. Eu tinha até visto, né, que quanto maior a demanda, é normal que a empresa aumente o preço, já que tem uma quantidade enorme de pessoas buscando, querendo consumir, aí tem que aumentar o preço para aquele produto não acabar, rápido, e que dê para todo mundo, né? No caso, todo mundo que comprar, né? Que conseguir ter essa escolha de comprar. Aí o que acontece? Daí, eu acredito que essa lenda dos produtos orgânicos serem mais caros ou não, eu acredito que aconteceu até determinado ponto. Até determinado ponto, ela foi mais uma ilusão também, né? Propagado justamente pelo agronegócio, né? Com o intuito de fazer o alimento orgânico ser fora da realidade da população que é carente, não é? Que seria, em teoria, a pessoa que iria comprar, não é? Aquela pessoa que vai para a feira, enfim. Aí o que acontece? Normalmente, essa pessoa que quer, eu acho que isso é um ponto legal da agroecologia, é justamente criar o alimento orgânico mais premium, assim, né? É aquele alimento que você vai ter saúde quando você consome, você não vai ter qualquer tipo de problema posterior e, né, produto sem agrotóxico é igual a, como é que eu posso dizer, a um bem-estar. Tem um bem-estar que proporciona que o alimento agrotóxico, que contém agrotóxico, não proporciona, no caso, não é? Então, eu acredito que tenha sido um pouco dos dois. Eu acredito que até determinado ponto, como a agroecologia antes, né? Eu acredito bem antes, não era muito bem propagada, agora que está virando uma questão mais jovial, que está conseguindo alcançar um público grande, eu acredito que chegou um tempo, eu acredito que lá nos anos 80, 90, alguma coisa assim, tinha essa preocupação do alimento orgânico ser mais caro, porque não tinha toda essa propagação de ideias, não tinha pessoas plantando nos quintais, não tinha esse pessoal. O que tinha eram vários grupos que estavam começando a propagar essa ideia, não é? E que agora, onde estamos, levamos que tem muita gente mais produzindo esse tipo de alimento em comparação com o agronegócio. Eu acredito que tem muito mais gente pegando esse produto orgânico e vendendo do que o agrotóxico, que está mais preocupado em criar ilusão na cabeça das pessoas, dizendo que o produto orgânico é ou não caro, né? Então, eu acho que a explosão da preocupação com a alimentação saudável foi gerado através da comodidade, né? As pessoas, elas costumavam ir à feira e não se preocupavam com o que estavam consumindo, justamente por ser cômodo para elas. Eu estou indo à feira, eu compro, não preciso cultivar nada na minha casa. Eu tenho condições, eu compro tudo. E uma coisa que começou a preocupar, eu acho que não só os brasileiros, mas o mundo todo,
foi a questão do aumento de pessoas com câncer, com doenças que antes não existiam, e com doenças que os médicos não conseguiam identificar, não conseguiam dizer assim, causa desconhecida, eu não consigo dizer o que é que esse paciente tem. Ele, de repente, você desenvolvia alguns sintomas, alguma coisa, e começava a agravar do nada, e agora a gente está vendo que há uma ligação com essa alimentação e com um caso excessivo de pessoas com câncer, minha gente, que era uma coisa assim, tipo, eu lembro muito bem que não podia falar essa palavra câncer, né? Principalmente aqui no interior. A gente dizia aquela doença e ainda batia na boca. Mas aí o aumento de casos foi tão grande que a gente começou a acostumar com essa palavra. É muito difícil hoje em dia você não ter uma família, alguém que você conheça que não teve essa doença, que já não morreu e que está fazendo tratamento. Pois é. Eu acho que a preocupação veio daí. E é uma coisa legal, porque a partir do momento que você se preocupa com a sua saúde, é vida longa, né? Todo mundo quer viver. O ser humano foi feito para ter uma vida saudável, uma vida feliz. Então, esses alimentos estão trazendo o quê? Uma gama de pessoas com depressão, uma gama de pessoas que não sentem felicidade. Eu vi um depoimento de agricultores, eles usaram tanto agrotóxicos na terra deles, eles passaram a não ter felicidade. Então, veja, até que ponto isso interviu no sistema nervoso, dentro no seu organismo. Eles não têm felicidade, eles são apáticos. E até hoje, a terra deles, eles não conseguem fazer nada, porque ele vai ter que passar muitos anos, né, para que saia todo esse processo de química que eles usaram. E eles são pessoas que não sorriem, não demonstram felicidade. Então, tudo isso, eu acho que trouxe essa preocupação, né? E como eu estou me alimentando? De onde vem? Sim, pois é. E a Globo sempre batendo na mesma tecla. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Agro é tudo. E não faz uma propaganda de que a agroecologia é tudo. A agricultura familiar é pop, né? O orgânico é top. Não faz essa propaganda. Pois é. Mas em relação a Jean, em relação à faculdade mesmo, né, que ainda não respondeu completamente a pergunta, a faculdade, essa faculdade de publicidade é realmente algo que você almejava? É algo que você tem mais liberdade? E qual o sentido de você ver que a faculdade de publicidade, por exemplo, pode ajudar nesse setor? A agroecologia já é um tema bastante popular, não é? Principalmente para o jovem. E eu imagino que publicidade, propaganda e agroecologia são 3 ideias que se juntam muito bem. Até porque um complementa o outro. Um casamento triplo. Fala mais sobre a faculdade. A princípio, eu entrei em jornalismo, né? Sim. E aí eu vi que não era uma área que eu queria atuar, justamente porque, diante da minha personalidade, eu não me sentiria livre para, digamos assim, né? Entre aspas, é claro. Livre para agir como eu achava que a minha criatividade deveria agir. E aí, então, eu mudei para publicidade e propaganda, que, por incrível que pareça, foi a minha segunda opção de curso. E aí, quando eu mudei, eu me encontrei totalmente nessa área. Justamente, eu queria trabalhar justamente com essa área de comunicação social, e aí jornalismo e publicidade fazem parte da mesma área, né? E aí foi mais fácil para eu trocar e fez muito mais sentido para mim a área de publicidade. E fez sentido porque a publicidade, ela tem... Quando eu entrei na faculdade, um professor uma vez disse que os publicitários vendem sonhos. Ou seja, isso é uma ferramenta usada pelo capitalismo, mas eu acredito que diante das minhas ideias, diante do que eu quero ser, eu posso usar de uma forma diferente, que não seja somente para promover produtos e outras coisas da área do mercado que danifiquem tanto a sua vida quanto a vida do planeta. A minha filosofia de vida inclui justamente uma propagação de uma ideia, de um estilo de vida melhor. Então, a publicidade, ela pode se apropriar dessa coisa, de promover justamente
esses produtos sem agrotóxicos, produtos puros, produtos orgânicos, para que aí você tenha a sua saúde, tenha uma vida melhor, tenha um bem-estar, entende? E aí você, a partir disso, diante das suas ideias, você... algum pensador, eu não lembro qual foi, disse que a partir do momento que você adquire uma ideia, é impossível que a sua mente ela volte ao que era antes, entendeu? Então, quando você tem a ideia de algo que justamente os jovens hoje estão procurando justamente essa questão da composição dos alimentos, eles estão focados nessa, como a gente já falou anteriormente, na saúde de si mesmo. Então, a publicidade vem justamente para isso, para propagar essas ideias, propagar ideias de produtos também que vão ajudar, vão suprir a essa nova necessidade que os jovens estão tendo, porque isso não é só um desejo. Desejo e necessidade são coisas diferentes. E aí, essa coisa, quando o jovem vê, ele tem a necessidade de suprir justamente o que o corpo pede, o que sua mente pede, que é a saúde. A gente via que antes tinha até Antes, eu vou até pegar um ano aqui, 1980, né? Não muito antes, mas o suficiente para ser considerado antigo. O pessoal consumia o alimento sem se preocupar de onde vinha. Hoje, a pessoa quer saber a origem de tudo. A pessoa vai, um jornalista conta alguma coisa, ele quer saber a origem, quer saber a fonte, entendeu? Tudo está sempre sendo baseado em fontes, em origem. Então, eu acho que isso daí foi o que eu me lembrei, ouvindo Jean falar, que é a curiosidade que a pessoa tem, né, de se preocupar com a saúde. Dizer assim, ó, antes mesmo, até antes da Segunda Guerra Mundial, também, não é? A gente via que não tinha muitas opções de mercado, então a pessoa era escravo do que o mercado mandava. Então o mercado ia lá, mandava um alimento com agrotóxico, a pessoa ia lá, comia, entendeu? A pessoa aí tem um cenário da guerra, né? A pessoa não estava nem preocupada em saber o que estava comendo ou não, contanto que a pessoa estivesse comendo alguma coisa, não é? Exato, justamente porque vinha a questão da praticidade com os alimentos, então, com a Revolução Industrial, né, os enlatados, as comidas industrializadas, porque tinha essa coisa instantânea, não tinha trabalho para fazer, era assim, sabe? Era mesmo, né? E a gente vê que hoje tem uma diversidade de alimentos e cada um com seu gosto, cada um com uma ideia diferente. Recentemente tivemos até aquela propagação daquele vídeo que incentivava as empresas a não fornecer produtos testados em animais, né? Foi o Save Health. Então, essa avaliação de cenários, com base nisso, com base nos tempos antigos e agora, e para o futuro, vocês acham que tem espaço para uma pessoa querer saber mais sobre fonte e origem? Eu quero saber mais sobre essa dúvida. O que vocês acham? Tem espaço para a pessoa sempre pesquisar mais e para a pessoa se informar melhor do que está comendo? Com certeza, e deve. Uma característica importante do consumidor atual é justamente a curiosidade, como você bem disse. O consumidor atual, ele quer saber de onde vem, ele quer saber a fonte, a origem. E eu acho que isso é extremamente importante. E aí, como eu disse, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, ao seu tamanho anterior. E aí, o ser humano tem, por si só, já é natural dele que tem essa capacidade de procurar, de ser curioso. E eu acho que é uma tendência que vem a crescer. Ser curioso nunca vai ser démodé, digamos assim, nunca vai estar fora de moda, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que daqui para frente só continuará, é um processo contínuo. O ser humano tem a necessidade de conhecer. Muito legal. E você, Gi? Como eu falei, né, de onde vem? E além de ter essa preocupação de onde vem, as pessoas acham que pode reconhecer os alimentos que são sem agrotóxicos a olho nu, e tivemos essa semana, né, quinta e quarta-feira, aqui uma oficina dizendo que não é possível fazer esse reconhecimento.
Então, produtos orgânicos, temos que realmente pesquisar e ainda ficar com meio que um pé atrás. Eu também vi umas reportagens de pessoas que se diziam ser agricultores de produtos orgânicos, na verdade estavam na Ceasa e vendendo como produto orgânico. E o legal disso é que nós que moramos aqui, nós conseguimos identificar o agricultor que não faz adição de produtos que sejam comercializados, que o plantio dele não tem agrotóxicos, né? E a gente consegue identificar isso, mas para quem mora na cidade grande fica um pouco complicado. Então, acho que políticas públicas voltadas para isso é muito importante. Tem uma política pública séria que dê respaldo ao agricultor, ajude para que ele consiga fazer esse plantio de produtos orgânicos, lhe dando um aval disso, colocando selo para que as pessoas comecem a fazer as suas compras e a se alimentar com menos preocupação, né? O que era uma coisa muito cômoda de se fazer porque tinha dinheiro, hoje virou uma coisa preocupante. Mesmo você tendo dinheiro, mas você fica com medo de consumir, né? Alguns produtos, principalmente os embutidos, industrializados. Então, tudo isso, todo esse crescimento dessa preocupação, de uma certa forma, é bom e vai, eu acho que com certeza, ajudar a fortalecer essa luta do agricultor, do homem do campo, para que essas políticas públicas aconteçam. Então, é nisso que eu aposto. Maravilha. Né, com o Igor, bem antes de começarmos aqui a live, e eu disse a ele que eu até me emocionei, que eu acredito, sim, que o nosso município ele possa ter um desenvolvimento econômico, social, dentro da agroecologia daqui a 4 anos, e que possamos ter agricultores felizes, não por estar ricos, mas que eles vão poder estar alimentando suas famílias de modo saudável e vendendo seus produtos, expondo seus produtos saudáveis para outras pessoas continuarem sendo felizes também. Pois é, foi até bastante emocionante mesmo, Gilda. E, inclusive, eu tenho até um tema rápido aqui só para finalizar. Um tema que é o seguinte, vou até passar a fonte para vocês depois, não é? E vou, inclusive, deixar a fonte também na descrição, que esse vídeo vai ser postado no YouTube, eu vou deixar na descrição também, que é o seguinte, ó. É um artigo da Super Interessante. Natureza fortalece o sistema imunológico. E a descrição é o seguinte. Melhora doenças físicas e mentais, trata a depressão, o câncer. Descubra aqui por que isso acontece. É basicamente uma pesquisa que diz que quanto mais próximo você for da natureza, menos chances você tem de desenvolver algum problema relacionado à depressão ou até mesmo câncer, não é? Eu acho que esse é um assunto bastante importante para explorar. Vendo assim no rumo da publicidade e propaganda, Jean, você acha que, por exemplo, a agroecologia ela tem todos os argumentos para ser uma pauta que encante todo mundo? E quais esses argumentos que você vê que são os principais, que dá para você falar e se popularizar fácil? Com certeza. Eu acho que ela já vem se popularizando há tempos, já, como bem sabemos. E justamente como a gente já veio discutindo aqui no decorrer da reunião, foi justamente essa questão do ser humano cuidar de si, do seu bem-estar e do bem-estar do planeta. E a partir da publicidade, a agroecologia ela pode sim conquistar milhares e milhares de pessoas. Justamente porque, como eu disse, as pessoas hoje em dia elas estão procurando se conscientizar mais, pesquisar mais. É o momento que você vai aderir uma nova ideia, você vai querer aderir aquilo para si e praticar, não somente ficar na teoria, entende? Então, a partir do momento que essas ideias são propagadas, então é um caminho sem volta. Maravilha. Maravilha. E você, Gi? Em relação a esse artigo também, a natureza e o sistema imunológico, o que você consegue avaliar em relação a isso? Eu também acredito nisso, até porque
Já temos estudos comprovados que quem vivia de maneira com contato com a natureza, com os pés no chão, brincando, comendo frutas, até tomando banho de chuva, não tinha, hoje em dia, as viroses que existem, sim. essa problemática. Até eu vejo pessoas até fazendo graças com isso, dizendo que a gente tinha medo de coisa perigosa, que era do bicho-papão, né, do homem com saco. Hoje em dia, a depressão é uma coisa seríssima e que até as crianças têm desenvolvido muita obesidade e depressão, justamente porque vivem muito ligadas ao computador, à TV, deixou de ter uma vida com contato com a natureza, né? A gente não vê mais as crianças brincando de corda, de pião, de pipa, de bola, carrinho, correndo na rua, né? Hoje em dia a gente vê as crianças muito focadas no celular, né? Enquanto isso, o sistema imunológico é zero, né, Gi? É verdade. Então, isso não fortalece o sistema imunológico. Isso cria pessoas frustradas, pessoas que ficam trancadas dentro de si, que tem uma inúmera gamas de coisas que passam pela sua cabeça, que elas não conseguem resolver. E isso faz com que os jovens se tornem mais alienados, qualquer coisa é um problema, né? Eles criam coisas e fazem uma tempestade em um copo d'água. Então, acho que quando temos essa possibilidade de ter mais contato com a natureza, de viver de uma forma mais saudável, a gente não tinha esse problema. Então, é algo para se pensar, se rever, né? Rever. Eu acho que as escolas têm um papel importante dentro dessa temática. Podemos, sim, mostrar dentro do ensino fundamental, do ensino primário, do ensino médio, também na faculdade, formas de vivenciar a natureza e de sair também um pouco dessa tecnologia que é necessária, mas que não é tudo. Como de vez em quando tem que dar uma pausa, né? Que você deseja, como é, gente? Você disse duas coisinhas que são diferentes. O ditado? Não, o Jean disse, são duas coisas diferentes, é poder e ter desejo, vontade. Falei sobre necessidade e desejo. Sim, necessidade e desejo. Temos sim uma necessidade de usarmos a tecnologia. É uma necessidade. Mas eu acho que esse desejo de contato com a natureza tem que ser priorizado. Pois é. E natureza e sistema imunológico, Jean? Faz sentido? Qual é o seu argumento para defender essa pauta? Com toda certeza. Justamente porque, principalmente para a criança, quando ela está em contato com a natureza, o seu corpo automaticamente vai começar a criar anticorpos, exato, para lidar com organismos exteriores e aí fortalecer o seu sistema imunológico. E é por isso que eu acho tão importante que a natureza em si seja preservada, entende? Tanto a natureza como um todo, quanto a agroecologia são coisas políticas, são assuntos políticos de fato. E é por isso que eu acho importante também que saibamos escolher, fazer as nossas escolhas, porque a partir das nossas escolhas é que podemos mudar o nosso mundo e ainda no sentido maior, o mundo das outras pessoas que estão ao nosso redor. Porque é como aquela coisa, o bater das asas de uma borboleta aqui pode causar um caos do outro lado do mundo. Entende? Esse é o poder da escolha. Ou seja, então a gente tem que saber escolher bem quem a gente vai colocar para representar-nos, porque é como vemos, hoje em dia a nossa sociedade tem representantes no poder os quais não dão a devida importância à natureza, exato. E aí vai degradando o meio ambiente, sabe? E nós, como já falamos anteriormente, somos seres naturais. Nós necessitamos desse contato com a natureza. Tem até uma citação de um chefe indígena norte-americano, que é de 1854. Ele fala numa carta para o presidente da época, que diz o seguinte: o que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. Tudo que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Ou seja, por isso que é tão importante que a gente cuide do macro,
porque cuidando do macro, estaremos cuidando do micro. O que eu quero dizer com isso? Cuidando do exterior, cuidando do nosso planeta, do nosso ambiente, estaremos automaticamente e, consequentemente, cuidando de nós também, entendeu? Então, é isso. Justamente, Jean, quando eu estava fazendo o curso de pedagogia, eu também tive o prazer de ler essa carta, e ele enviou essa carta justamente porque ele estava sendo coagido a entregar as terras, né, indígenas na mão dos homens poderosos que queriam cultivar a terra de outra forma, e ele disse na carta dele que isso recairia sobre eles, que eles pensassem melhor sobre isso, né, que tudo que estava acontecendo seria uma decisão dele. Então ele jogou a culpa para eles. Eu acho que essa carta ela descreve bem o cenário que estamos vivenciando até hoje, né. Para mim ela continua sendo atual e é uma coisa para a gente pensar e reformular. E como não... se pensar realmente quem são as pessoas que nós escolhemos para nos representar. Ela realmente está nos representando, né? É parar de vender seu voto, é parar de estar trocando, né? As pessoas que estão nos representando são pessoas que têm um poder em suas mãos. Tanto que agora, nesse momento de pandemia, nós estamos vendo quando nós escolhemos mal os nossos representantes, temos problemas. Nosso país ele poderia estar com mais pessoas imunizadas, mais pessoas sendo vacinadas. Então, tudo isso é uma coisa para se pensar. E tudo isso é dentro da agroecologia, envolve a agroecologia. Eu não sei qual a sua definição, Jean, sobre a agroecologia, né, mas eu tenho sempre repetido a mesma e acho que você já decorou também, que é um modo que o homem se relaciona com a natureza de forma sustentável, mas cada pessoa tem a sua definição de agroecologia. Eu gostaria muito de ouvir a sua. A minha definição de agroecologia justamente está ligada, como eu já havia dito aqui, eu acho que eu deixei bem claro o vídeo inteiro, que eu vou rebater de novo, vou bater na tecla de novo, que é justamente o conceito de você cuidar de si mesmo e do seu redor, entende? Porque, como eu falei, as nossas escolhas não vão nos afetar apenas agora, mas também futuramente. Então, dependendo das melhores escolhas que fizermos agora, elas vão afetar o nosso futuro. Ou seja, se eu escolher focar mais no meu social, no meu ambiente social, só me trará coisas boas no futuro. Não só a minha, é claro, como eu estou falando, mas no sentido amplo da coisa. Maravilhoso, eu acho isso foi muito produtivo. E é incrível ver o quanto a agroecologia ela pode ser algo que cada um tem uma visão diferente do que é, não é? No meu caso, o da doutor que seria o modo que o homem se relaciona com a natureza de forma sustentável, não é? Jean já se concentrou mais no lado mais humano, né? Humano, assim, se preocupar com a pessoa e ao redor, entendeu? Pensar no outro. O chamado efeito borboleta, não é, que serve exatamente para isso, né, Jean? Que é o bater das asas de uma borboleta pode causar um tsunami do outro lado do mundo, não é? Então, eu acho que não teve conversa melhor para representar a agroecologia do que essa. Porque a gente tratou de publicidade, a gente tratou do fenômeno por que está crescendo essa onda de agroecologia, né? A gente já destacou aqui que está sendo puxada pelo veganismo também, e é uma pauta que só tende a crescer mais nos próximos dias, nas próximas semanas, meses, anos. Enfim, a questão é as pessoas saberem que essa pauta é uma pauta que traz em sua raiz uma liberdade não só do que você pode ou não comer, mas uma liberdade de pensamento, de filosofia, não é? Porque um agricultor, ele decidindo que ele quer plantar, que ele quer consumir algo sem agrotóxicos, ele consegue automaticamente estar juntando a família para cuidar do quintal. Aí ele já consegue aproximar os laços familiares e ensinar para a filha. Aí a filha ensina para a filha quando tiver, e por aí vai. Então, a gente vê que é algo que transcende a agricultura, não é? A agricultura é um significado um pouco mais
simples. A agroecologia resume mais o amplo, o que pode ser abordado ou não, entendeu? Tanto que tem até o Roberto Mendes até falou pra gente, que eu até me lembro disso, que a agroecologia ela é focada, o agronegócio, por exemplo, o agronegócio é focado no dinheiro, não é novidade para ninguém, né? Produção em larga escala, sendo produzido mais rápido. Então, o agronegócio já está no nome, agronegócio. Entendeu? O agronegócio é movimentações de bilhões e bilhões, entendeu? Já a agroecologia tem no seu próprio nome agroecologia, que prioriza a natureza e não o capital. Aí vejamos bem, como é que a gente tem um agronegócio que se preocupa com o dinheiro e ainda bem dizer que coloca a natureza em primeiro plano. Não coloca, porque está colocando dinheiro. É um ou outro. Se você escolhe o dinheiro, você não escolhe a natureza. Agora, se você escolhe a natureza, você tem como conciliar esse dinheiro para que ele seja mais vantajoso. Tem como você incentivar o mercado local, né, a cidade, a economia local. E, ao mesmo tempo, você vai estar ajudando quem mais ajuda você, que sempre estava ajudando você desde o início, desde que você nasceu. Porque é uma mãe de todos, né? Se não fosse a natureza, a gente não teria existido. Então foi muito proveitosa essa conversa que a gente teve, né? Com certeza durou mais de 1 hora, não é? O que não estava planejado, a gente sempre planeja 1 hora e sempre vai mais. Mas foi interessante ver os pontos de vista de cada um de vocês a respeito sobre o tema, né? Jean do lado mais de publicidade, trazendo também alguns toques de citações, né? E de histórias interessantes. E também Giselda complementando, né? Do jeito que ela sempre faz, maravilhosamente bem, que é em relação a como essas cidades grandes estão querendo sempre colocar a agroecologia, entendeu? Ou pelo menos algumas pessoas, né, que mesmo que nunca tivessem contato com a natureza, elas querem ter um plantio vertical. Então, foi muito essencial essa conversa que a gente teve e vai ser bastante proveitosa para todo mundo. Eu vou colocar, inclusive, as fontes que a gente utilizou, o melhor que eu utilizei, né, sobre a natureza e sistema imunológico na descrição. Então, quem estiver assistindo mais tarde vai poder conferir, não é? E vai poder também complementar com algum comentário, né? Ou até mesmo sugerir uma entrevista, que a gente vai estar sempre de olho, né, Giselda? É verdade. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a você, Jean, dizer que me orgulho muito do jovem que você se tornou, dos pensamentos que você abordou nessa live hoje. Eu, sinceramente, não posso dizer assim que estou surpreendida, porque eu sempre admirei você, sempre achei que você fosse realmente essa pessoa que você é, né, de um coração enorme, preocupado com o outro, uma pessoa maravilhosa de verdade. Quero aqui aproveitar, né, esse momento para dizer que você é uma pessoa super especial, e são jovens como você, que realmente podem transformar o nosso país em um mundo melhor, a nossa cidade, as pessoas que estão em nossa volta, a nossa família e outras pessoas. E seu pensamento, ele esclarecedor. É esclarecedor, mas que também ele toca não só as pessoas que estão ao seu redor o tempo todo, mas as pessoas que, quando escuta você falar, ficam... É uma coisa assim que passa para a gente. Acolhedora, né? É acolhedora. Passa para a gente de que devemos nos preocupar, sim, com o outro. Eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade hoje de estar aqui com você e acho que você seria um bom político. Porque essa preocupação, gente, que hoje ele externou aqui, é uma coisa que muitos jovens não têm se prendido a isso, não têm ainda buscado esse nível de conhecimento. E por mais que
muitas vezes somos discriminados, né? Eu não digo tanto eu, porque eu vim morar aqui já depois de algum tempo, mas eu sou natural de Recife. Mas as pessoas que vivem em uma cidade pequena, elas são taxadas como pessoas que têm uma mentalidade pequena também. Isso não é verdade, né? A gente vê um grande pensador, né? Que Jean se tornou um cara que eu tenho certeza que vai fazer o diferencial dentro da sua profissão, e que vai fazer uma propaganda e publicidade do bem, e é sempre um prazer conversar com você. Espero em outras oportunidades estarmos aqui. E como você mesmo deu a ideia, né, eu quero dizer aqui um bordão, que agora não é mais da BAS, é Agroecologia, Natureza e Inovação. Vem fazer parte, você também. Fala aí, Igor. Muito obrigado pelo carinho, com certeza, e principalmente pelo carinho, pelos elogios. Isso é muito gratificante para mim, justamente porque eu tenho essa noção de que se a gente quer mudar o mundo, precisamos primeiro mudar a nós mesmos, né? Isso. E aí, eu acredito também que somos espelhos uns dos outros. Ou seja, então, a partir do momento que eu mudar a mim mesmo, a partir do momento que eu me conectar com outras pessoas também, eu poderei propagar essas ideias e abrir debates como esses de hoje, tão ricos, que é um privilégio para mim, justamente, tipo, agradeço de verdade por estar aqui, por ser por ter aberto esse debate tão rico, de fato, com duas pessoas tão inteligentes. Cadê a outra? Só veio o Giselda. Cadê? Fora Jean e Giselda, né? Mas, você mesmo. Falou muito bem, super claro. Ele é modesto. Só acrescentou. Pessoal, muito obrigado, tá? Eu ainda vou ficar com vocês rapidinho só para esclarecer sobre alguns pontos sobre amanhã, entendeu? Tá tudo bem, né, Jean? A gente gravar contigo amanhã, rapidinho. Sim, com certeza. Certo, eu vou só finalizar a gravação aqui